A leitura bíblica que servirá como base da mensagem vamos encontrar no Santo Evangelho segundo São João, no seu capítulo 17, do versículo 18 ao versículo 23. E a palavra de vida começa assim dizendo: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Palavra do Senhor. Oremos. Santo e verdadeiro Deus, eu te agradeço, Pai amado, por me ter dado a oportunidade hoje de estar neste altar, para ser usado por ti e deixar a tua palavra aos teus filhos e filhas, que deixaram tudo para entrar neste templo e levarem através do louvor, da Sagrada Escritura e da mensagem o alimento para a alma e suportar a semana toda e os desafios. Venha, meu Deus, usa-me como teu instrumento. O meu corpo e a minha alma dou a ti agora, Senhor, e usa livremente. Sou aqui apenas como um instrumento. Eles vieram te ouvir através de mim. Então fale, Senhor, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus amados, eu estava a olhar no boletim. O culto tinha que terminar às 11 horas. E já lá vão um bom tempo. Quero pedir para todos vocês, se ainda há tempo de pelo menos 10 minutos, para eu poder pregar. É possível? Eu não queria passar. O vosso tempo no boletim está 11 horas e já vão aproximadamente às 12. E para ser rápido, eu quero a ajuda das minhas mamás, das minhas manas. Conhecem quais são os ingredientes necessários para se fazer um bolo? Bolo mesmo. Podem dizer para mim, enumerem alguns deles. Farinha, ovo, leite, manteiga, fermento, até corante também estão a usar nesses dias. Para além desses ingredientes, existem alguns instrumentos que é necessário. Quais são? A batedeira, a forma, o forno. Na década de 80 era mesmo o carvão. No fogareiro, não é isso, mamães? Na panela depois punham a tampa e a brasa em cima. Mas depois de chegar o fogão já não é necessário. Meus amados irmãos e irmãs, o tema da mensagem, nesses poucos minutos, já tendes aí no boletim, que é que sejam perfeitos em unidade. Nós precisamos saber quem são aqueles e aquelas que devem ser perfeitos em unidade. Eu quero começar trazendo o exemplo dos ingredientes necessários para fazer o bolo. Aqueles que têm que ser perfeitos para a unidade são os cristãos. Essa oração de Jesus, ele está a dirigir àquelas pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São essas pessoas que têm que ser perfeitas na unidade. Vou trazendo a experiência do bolo, a manteiga, o açúcar, o fermento e tantos outros ingredientes, quando forem misturados, a mana tem que dizer que a massa está no ponto, certo? Se existir bolinhas, é sinal que esse bolo não vai sair muito bem. Pode sair fungos, como falam as nossas mamás. Me entendem o que eu estou a dizer?
Quem está a bater o bolo, ele tem a responsabilidade de fazer, ela perde muito tempo. Hoje a indústria, não é isso? A tecnologia facilitou, mas antes as manas punham a bacia no braço e batiam mesmo aí, até sentir que a massa está toda ela perfeita. E depois vai puxando para ver se ela escorrega bem. Só assim é que é colocada onde? Na forma. E da forma é colocada onde? No forno. E lá no forno, o que acontece com aqueles ingredientes? Sofrem. A alta temperatura até saírem de lá um bolo perfeito. E meus irmãos, nós somos esses ingredientes. A forma para todos nós é a igreja. A igreja, essa congregação, é a forma. E toda a maneira que nós somos guiados é o fogo em alta temperatura. Esse Espírito Santo. Há quem entrou para aqui, só entrou por entrar. Ele está aqui simplesmente porque quer ver alguém, mas não vai deixar que o Espírito Santo aqueça a sua alma, até se tornar forte e firme ao lado das outras. E aí começa a separação. Só vai ser possível mostrar a perfeição àquela pessoa que entrar por esta porta e aceitar morrer. E deixar que o Espírito Santo aqueça a sua alma, identifique os pecados cometidos durante a semana. Há muito pecado que nós cometemos durante a semana. Lá no gabinete com os nossos colegas, maltratamos os nossos secretários às vezes. Lá em casa, as nossas empregadas, elas sofrem bastante a forma como tratamos essas mulheres em casa. Mas nós estamos a sair de uma igreja que fomos aquecidos pelo Espírito Santo e tornamos uma massa perfeita para servir a sociedade. Lembrem bem, quando ainda criança, na década de 80, quando a mãe estava a fazer o bolo, só mesmo o cheiro de bater a manteiga com ovo, não tinha tantos ingredientes como tem agora. Mas naquele tempo foi muito difícil. Nós que estávamos lá naquele bairro, na Terra Nova, só de sentir o cheiro daquela massa que sofreram, a manteiga sofreu, o açúcar sofreu, todos aqueles ingredientes sofreram. Mas depois de entrar para o carvão ou o forno, quem está na sala a assistir jogo, se for uma criança, ela já começa a dançar sozinha. Só de sentir o cheiro que está a vir da cozinha, ela dança. E de quando em vez vai e diz: mãe, eu te amo. Mãe, estás boa? Posso ajudar? É que o cheiro é agradável, é perfeito. E meus irmãos, vós sois chamados a ser perfeitos em vossas casas, na rua, no bairro, nos trabalhos onde vocês estão. A perfeição é isso, o cheiro suave do cristão. Tu não podes sair dessa igreja do jeito que entraste. O açúcar, quando lhe colocam naquela tigela, ela sai de novo do jeito que entrou. O fermento sai da mesma forma. Ninguém sai da mesma forma. Mas se uma criança acidentalmente colocar naquela bacia o sal, o que é que a mãe vai fazer? O que é que a mãe faz com aquela massa? Deita? Há pessoas aqui dentro que vão ser deitadas fora. Porque até agora não estão a fazer o trabalho perfeito da unidade. E são as pessoas que comprometem a igreja de John Wesley. Porque quando ela sai, sou metodista, mas atitude no gabinete, atitude no casamento, atitude com os filhos, atitude na universidade, as pessoas duvidam se na verdade você é membro da John Wesley. Porque o cheiro não é suave. Quem sai daqui, meus irmãos e irmãs, tem que sair transformada. O poder do Espírito Santo aquece a tua vida. E quando sai daqui, o esposo que não é da igreja, ao sentir que a porta bateu e você entrou, o teu sorriso, a forma como tu olhas para o marido, não é da mesma forma que ele olhaste quando saíste. E ele pergunta: o que é que está acontecendo com essa mulher? Está mais amável agora?
Fala melhor comigo, o que é que se passa? É que ela foi aquecida aqui, nesse forno. Meus irmãos, aqui é um forno. Não ficam distraídos com louvor. O que é que esse louvor disse? Eu apontei algo. Eu vou pedir à equipa de informação, não sei se é possível. Foi no momento da saudação que vocês colocaram uma frase muito importante. Mais do que uma igreja, somos uma família. Podem repetir? Mais do que uma igreja, somos uma família. É o que acontece na bacia da massa do bolo. Mais do que ser sal, mais do que ser fermento, mais do que ser o que seja, você passou a ser a massa do bolo. Já não é açúcar. Você perde toda a tua identidade quando entra para esta igreja, aquela de fora. Você sai daqui uma pessoa cristã e você morre para um pagão. É o que acontece com o fermento. Lembrem sempre isso, mamás, quando estiverem a fazer bolo. Lembrem isso. Tens que morrer para ser cristão. E a missão de Jesus nessa oração foi: Pai, por favor, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo faça o quê? Se acompanharam a leitura? Para que o mundo faça o quê? Podem voltar para a vossa Bíblia. Para quem trouxe a Bíblia. A oração de Jesus, ele está a pedir: meu Deus, meu Pai, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai acreditar em Jesus se nós refletirmos lá fora a unidade e a santidade. Façam isso, meus irmãos. Lembrem disso todos os dias da vossa vida. Desde o momento que aceitamos o batismo, nós fomos desafiados a sermos pessoas perfeitas na unidade. E a perfeição na unidade não é mais senão ser igual à imagem de Deus Pai, Deus Filho. Que sejamos perfeitos em unidade. E a unidade, meus irmãos, é as consequências de tudo que a gente aprende na igreja, na classe, na organização. Agora que eu vi aqui os organismos leigos a serem consagrados, esses organismos leigos só têm uma função: exercitarem o poder da unidade. Mas se entrar lá dentro da organização de mulher pessoas que é sal, não é açúcar, nem é fermento, vamos ver o que é que vai acontecer com a organização. A diretora nem vai fazer 3 meses, vai começar a chorar. E os problemas que é da igreja, que devem morrer na igreja, vai transportar até em casa. Os filhos todos vão ficar a saber que a mamãe está a passar mal na organização. E acham que aquele filho vai aceitar entrar numa igreja que está a maltratar a mãe? Aí está o problema. Há muitos filhos nossos que não vêm na igreja porque o testemunho que levamos não presta. Há outras pessoas que gostariam de entrar na John Wesley, mas não entram, porque o testemunho que a gente tem nos nossos gabinetes, com as nossas empregadas, nossos motoristas, os secretários, não presta. Mas quando estamos aqui na igreja para orar, só a oração que a gente faz, até os anjos assustam. O poder que parece ter, que não existe, é como aquele bolo que não foi bem batido. A mana tinha pressa, adolescente, lhe mandaram bater o bolo, bateu com pressa porque o namorado está à espera, o carro já apitou lá fora, a mãe só lhe disse: bate só agora, filha, ela tem pressa, deixou bolas aí e meteu assim no forno. Pode cheirar bem, mas as pessoas quando vão pegar e abrir, tem trigo cru, ou é funge, como chamávamos na década de 80, bolo saiu funge. Quem vai apreciar aquele bolo? Alguém aprecia? Há pessoas aqui que estão com pressas, não estão a deixar que a escola dominical lhe ensina, lhe transforma em um verdadeiro cristão. Não está a deixar que a guia de classe lhe ajude a ser uma boa cristã. E até aqueles que podem procurar minar o gabinete pastoral, dividir os pastores para melhor reinar. Não é o vosso caso, não. Mas eu já passei em várias igrejas. Dou graças a Deus que
quase 90% dos pastores que a gente tem foram meus alunos. E muitos deles me convidam em aldeias e cidades, e eu vejo o que é que alguns membros que não são perfeitos na unidade fazem com a igreja, principalmente juntas administrativas. Querem colocar os guias leigos contra os pastores contra os guias leigos. Vocês acham que a igreja vai andar bem? Cargo, meus irmãos, na igreja é sinônimo de trabalho. Não é como no Estado. No Estado, ser chefe, você tem pessoas que vão te servir. Na igreja, ser líder significa sofrer. O líder na igreja é que tem que trabalhar mais. É aquele que carrega, quando as coisas não estão certas, é que faz. Falo por experiência, meus irmãos. Às vezes chega eu quero já terminar, mas deixa-vos dar essa experiência. Há momentos que eu penso, por que eu continuo na igreja, na liderança? Eu também quero ter igreja local. Quantas vezes já fui no bispo, seu bispo, termino já. Me deixa ter igreja, ele olha e começa a rir. E só diz, as boas peças não se tiram com facilidade. Aquelas peças que mexem bem não se tiram com facilidade. E eu pergunto, mas por que, seu bispo? Porque você é aquele que não espera que te mandam. Você é aquele que faz o que tem que ser feito. E aí começou o grande trabalho, meus irmãos. 24 horas a pensar igreja. E às vezes na família dou graças a Deus porque os filhos cresceram. Porque nessa época seria difícil para eles. E então quero dizer aos meus irmãos e irmãs que receberam cargo hoje, não fiquem parados, porque se continuarem parados na posição em que estão, esse povo não vos vai confiar mais. O líder na igreja é aquela pessoa que serve, porque foi feito uma massa perfeita. O bolo não se esconde, o bolo é para ser posto na mesa e ser apreciado por todos. A tua família precisa de ti. Vá para casa e mostre quão perfeito tu és. Ama o teu marido, ama os teus filhos, cuida dos teus empregados se tem, cuida dos teus colegas no serviço, até aquele que está a falhar no serviço, lhe ajuda depois de ter feito o teu trabalho. Meus amados, John Wesley foi um homem que não esperou que ninguém lhe ensinasse o que podia fazer. Ele fez aquilo que estava no seu coração. Não parou. Então cada irmão nessa igreja deve se sentir como John Wesley, chamado para servir. Porque foste feito uma massa perfeita para a unidade do Senhor. Finalmente, ouvimos que os convertidos e transformados são feitos pela graça de Deus, pessoas perfeitas através do amor de Deus. E que a única missão que essas pessoas têm é de influenciar todo mundo a se tornar cristão. Mas hoje, com muita tristeza, ainda é visível pessoas que estão na igreja, dizem ser cristãs, mas têm dificuldade de mostrar a perfeição do cristianismo. Meu irmão, minha irmã, se deseja ser usado por Deus para fazer o bem na vida das pessoas que estão ao teu redor, deixa que o Espírito Santo de Deus te aqueça a todo vapor e que o amor de Deus permaneça para sempre até a sua vinda. Amém.